Olá! Obrigado por clicar nesse vídeo aqui, espectador querido que busca autoconhecimento. Esse aqui é o podcast Etc e Tal, onde a gente vai falar sobre autoconhecimento das mais variadas formas, com perguntas e respostas, sendo aquele bate-papo descontraído que todo mundo gosta de ouvir. Sem ser aquela coisa rígida, orgânica, aquela coisa... entendeu? Então, Etc e Tal, eu sou Arthur Morini, a minha colega Júlia Delgado, e a gente espera que você goste do vídeo. Então, você tem alguma coisa ou já começo? Se você tiver... Eu tinha uma proposta, mas Manda você já bala, tá aí... manda bala. Não, eu ia abrir o livro, ia ler uma frase... Aleatório. É sério isso? É. Aleatório mesmo? É. Nossa, Júlia. Deixa eu ver, 104. Ah. E sorteando, assim, deixa eu ver o que o universo... Quase um tarô. Vamos ver o que vai dar, né, mano? Eu acho interessante, Aqui. Outra coisa que destrói... O livro é Vivendo, Amando e Aprendendo, do Léo Buscaglia. Outra coisa que destrói a intimidade é a falta de mudança. Temos medo das mudanças. A intimidade precisa de mudanças. Ela está mudando, tudo nela está num estado de mudança e você não pode esperar que os outros fiquem os mesmos. Eles vão mudar. Excelente, excelente. Gostei O tema mudança é uma coisa muito interessante pra gente abordar, porque realmente não existe nada que não muda. Não existe nada que continue estático, não existe nada que seja... A única coisa eterna é a mudança. Uau. Diz o Heráclito também. Heráclito é um dos principais filósofos que fala da mudança, né? E é muito interessante essa frase porque a maioria das pessoas, quanto mais focada nela mesma, quanto mais autocentrada, mais ela não quer mudar. Porque para você mudar exige desapego, exige desprendimento. E você deixar morrer o ser que você foi, as coisas que você viveu, tudo aquilo que você tem que deixar no passado. Era para cada dia novo a gente realmente renascer, né? Novo. Cada dia uma nova oportunidade, cada dia uma nova coisa, cada dia um novo aprendizado, uma nova oportunidade realmente, né? Mas quanto mais autocentrada, mais rígida é aquela pessoa. Então você percebe muitas... É a ilusão do controle, né? A ilusão do controle que causa essa necessidade de estar sempre do mesmo jeito. Que é o que a gente falou no podcast passado. Não, eu sou fofinha, então eu não posso falar não. Eu sou desse jeito, então eu não posso tal coisa. Eu sou desse jeito, então eu não posso... Então, isso é tudo limitador. E aí, ele fala muito sobre intimidade, né? Falando sobre intimidade é exatamente isso. Como tá essa pessoa que eu vou me relacionar hoje? Como tá essa pessoa hoje? Porque o jeito que você tá hoje é diferente do que você tava ontem. Completamente diferente. Então, ontem você tava com dor de cabeça, hoje você tá tranquilona, dormiu bem, tá tranquila, comeu... Como que tá essa pessoa nesse exato momento? Não vamos nem falar hoje. Como tá essa pessoa nesse exato momento? Eu, por exemplo, com fome, fico insuportável. Então, de uma hora pra outra, eu já mudo completamente meu humor, sabe? Então, não, a mudança é uma das coisas que mais traz presença. Porque É sempre novo, né? Exato, sem mudança não existe presença. Sem a percepção da mudança, não existe presença. Saca? Então, tipo assim, pra que você vai ficar presente se tudo é igual? Pra que você vai ficar presente se um dia é exatamente igual ao outro? Por isso que a pessoa que vive numa rotina monótona, ela tende a ficar cada vez mais ausente. Porque a vida dela não muda, a vida dela não tem nada de novo, nada a agregar, nada a... Uau, o que eu vou aprender? Que é a grande mágica da criança. Eu tava ali tomando sol e vendo as crianças no parquinho e tava percebendo eles correm, eles brincam, eles estão o tempo inteiro pensando, nossa,
Qual é a mágica que vai acontecer hoje? O que eu vou aprender? O que eu vou descobrir? E é isso que a escola vai matando na gente, né? Sim. Ah, o que você vai aprender hoje? Ah, um negócio que você nunca vai usar na sua vida, que é completamente inútil, que eu não vou te explicar por que você tem que aprender, sabe? Aprende essa merda e cala a E boca. tem que ser desse jeito que tem que E aprender. tem que ser, Não exatamente. não existe outra forma. Exatamente. E é muito sobre isso, né? A parte da mudança, você fala assim, não existe outro jeito, não existe outra... Pra mim, mudança é esperança. Pra mim, Foda. pessoalmente, mudança é esperança. Faz muito Se eu sentido. não vejo perspectiva de mudança, eu não tenho esperança. Saca? Isso é muito interessante. A mudança motivar e impulsionar a esperança. Porque esperança é o quê? Ah, ok, tá desse jeito. Mas eu tenho a esperança de que vai mudar de alguma forma. Entende? Então, em muitas vezes, a nossa vida se encontra infeliz e insatisfeita por falta de perspectiva de mudança. O que faz com que acabe a esperança. É o ciclo vicioso. Né? Quando você fala assim, eu vejo... sei lá, eu vejo um cachorro na rua. O cachorro na rua, ele tá se sentindo infeliz porque ele tá passando fome e ele não tem a perspectiva de, por exemplo, se ele estivesse na selva passando fome, ele tá o tempo inteiro na perspectiva de que ele vai achar alguma coisa. Porque tá o tempo inteiro ali naquele ciclo de mudança, mudança, mudança. Se ele tá na rua, ele normalmente tá mais infeliz porque ele tá... A rua é mais monótona. Tudo, perceba, tudo na nossa sociedade é feito pra ser linear. É feito pra ser quadrado e é feito pra ser separado. Então, ó, tudo é reto, tudo é muito rígido, tudo é muito rígido. Saca? E na natureza você nunca encontra uma forma... Não existe forma reta na natureza. Perfeitamente reta. Não existe. Sim. Você pode encontrar linhas assim, mas elas não são perfeitamente retas. Porque o perfeitamente reto, ele é... Tem uma palavra ótima pra isso. Ele é... É o contrário da mudança. Quando a pessoa... Estagnação? Estagnador, exatamente. O reto é estagnador. Saca? É uma coisa... bloqueadora, separadora. Uma coisa que... prende ao invés de libertar, entende? Então, pra mim, mudança é um tema importantíssimo pra gente trabalhar. Deixa eu pensar em... Tem mais alguma coisa? E não tem uma casa, eu não sei se é na China ou se é no Japão, que é toda desregular pra Sim. trazer a presença? Sim, eles aprenderam, acho que é no Japão mesmo. Eles perceberam que... Um grupo de cientistas lá percebeu que as pessoas começam a ficar mais velhas e elas começam a morrer rápido porque elas fazem tudo exatamente do mesmo jeito e aí eles começaram a pensar assim, pô, na natureza a pessoa andaria em buraco, a pessoa andaria em lugares diferentes, o tempo inteiro é uma coisa diferente, mesmo que você esteja andando no mesmo lugar que você já conhece, é diferente, sabe? Se eu vou andar no meio do mato lá da minha casa, cara, eu conheço aquele caminho, faço de olho fechado, mas... Eu não sei se tem uma cobra, eu não sei se tem uma aranha, eu não sei se tem um buraco novo. O mato cresce, então muda. Um mês que você deixa de passar lá, já muda, entendeu? Então, eles começaram a construir casas que tem piso desregular, que tem todas as formas, assim, são diferenciadas, porque aí a pessoa nunca tá andando no chão igual, ela nunca tá andando, ela tá sempre presente. E as pessoas começaram a viver muito mais. A viver muito mais tempo e viver melhor. Elas começaram a ter menos problemas de saúde, começaram a ter uma vida muito mais saudável, muito mais feliz por causa da presença, né? E tem outra coisa interessante que um estudo em asilo, que uma coisa interessante também é o poder da escolha. Que eu tava falando da relação de mudança com esperança, né? O poder da escolha eu acho que é uma coisa muito importante nessa relação, esperança-mudança. Porque... A escolha é a verdadeira manifestação, é a única manifestação real de liberdade. A gente pensa que tem mais liberdade do que tem, né? Esse já é o primeiro ponto. A gente pensa que tem mais liberdade do que tem, mas na verdade não tem muita liberdade, não. A única liberdade que a gente tem são realmente as escolhas que a gente faz. Então, um ser humano que é viciado, por exemplo, vamos usar o exemplo de droga, que é o mais fácil, o mais comum e o mais aceito. Uma pessoa que é viciada em droga, ela não tem liberdade real porque ela tá sempre dependente de algo. O Aldous Huxley,
aquele autor, fala que vício é a necessidade de fazer cada vez mais uma coisa que te dê cada vez menos satisfação. Ou seja, você precisa de sempre mais, você se torna um escravo daquilo. Então, quando você tem o poder da escolha, é aí que você está sendo livre. O que o Renato Russo fala na música Monte Castelo, disciplina e liberdade, é verdade. Porque se você não tiver disciplina, você se torna escravo dos seus próprios desejos. E aí você não tá, na verdade, escolhendo. Você tá Sim. só seguindo um negócio assim que você não sabe, que é a abstinência, por exemplo. Tem gente que tem abstinência de celular, tem gente que tem abstinência de sexo, tem gente que tem abstinência de droga, de álcool, de jogo. Cara, o vício que você for escolher. Tem gente que é viciada em procrastinação, tem gente que é viciada em falar mal dos outros, tem gente que é viciada em fofoca, tem gente que é viciada em se auto flagelar, tem gente que é viciada em se autodepreciar e por aí vai. Cada um tem seus vícios Reclamar, né? pessoais. Reclamar é um vício horroroso, é um vício terrível. Então, quanto menos você tem presença, menos você tem escolha. Quanto menos você tem escolha, menos você tem liberdade. Quanto menos você tem liberdade, menos você vê perspectiva de mudança. Saca? É um caminho, é uma coisa muito. Uma coisa liga a outra. E mais um tema muito interessante sobre mudança é o seguinte. Na página 104, que é a que eu tava separando aqui, tem um texto muito legal de um velhinho, um autor velhinho, que ele fala, qual que é o nome dele? Deixa eu achar aqui. É Buckminster Fuller. É um autor de 78 anos que deu uma palestra ali na escola que o Léo Buscaglia dava aula. E ele fala uma coisa muito interessante. O que de nós continua sendo nós? Ele começa a falar sobre todas as mudanças que acontecem, mas o que continua sendo a gente? Eu vou ler um pouquinho pra gente ter uma noção disso aqui. Estou com 78 anos. Não, lê você que eu vou pensando aqui. Tá. Esse trecho aqui, ó. Estou com 78 anos e, com a minha idade, vejo que consumi mais de 1.000 toneladas de água, alimentos e ar, cujos elementos químicos são usados temporariamente por diversos períodos de tempo, como cabelos, pele, carne, ossos, sangue, etc. E depois descartados progressivamente. Comecei pesando 3 quilos e passei a 30, depois a 70 e até a 90. Depois perdi 30 e disse: quem eram aqueles 30 quilos? Pois cá estou eu. Os 30 quilos que me livrei foram 10 vezes a relação de carne e osso com que me pesaram em 1895. Tenho certeza que não represento o peso das refeições mais recentes que tenho comido, algumas das quais se tornaram os meus cabelos, ou só serão cortados 2 vezes por mês. Esses 300 quilos de química orgânica perdidos, evidentemente, não eram eu. Tampouco qualquer dos átomos associados atualmente restantes são eu. Cometendo um erro ao identificar o eu e você, cometemos um erro ao identificar o eu e você como essas químicas transitórias e, portanto, sensorialmente perceptíveis. Houve algumas pesagens de pessoas ao morrerem. Muitos mendigos desenganados com câncer concordaram em colocar suas camas em balanças. A única diferença manifestada no peso antes e depois da morte é causada pelo ar respirado pelos pulmões, ou a urina perdida. Seja o que for a vida, não pesa nada. Uau! Exatamente. Então, o que de você continua sendo você? Caramba! Saca? Isso aqui é muito interessante pra mim porque, cara, toda a matéria, a gente considera que o que é vivo, o que existe de fato, é a matéria. Sim. Só que a matéria tá o tempo inteiro em mudança. A matéria tá o tempo inteiro em transição. Sim. Matéria só é matéria enquanto ela tá naquele estado, naquele momento. Depois ela deixa de ser matéria. Saca? Eu tava vendo um vídeo de um cara falando que uma das descobertas mais interessantes que eles tiveram na ciência foi de que
a gente realmente é parte de estrelas. As nossas moléculas, os nossos átomos, eles são todos... As nossas partículas, é a palavra que eu estava tentando procurar. As nossas partículas são todas... Já foram estrelas e já passaram por pedra, e já passaram por dinossauros, já passaram por... E a água também veio de outro lugar do planeta, em meteoro congelado. E aí ela começou a ficar aqui no planeta, sabe? Então, cara, a gente realmente é parte de universo, sabe? A gente realmente é uma parte do universo e tá em transição. A gente não é, a gente está. A gente não é, a gente está. Então, isso tudo tá em transição. Tudo isso aqui vai ser trocado. Tudo isso aqui vai ser trocado. Mas, esses 300 quilos de massa química que ele falou, não era ele. Não era ele. Mas o que é ele? Se tudo está, o que é? Qual é a coisa que é? A essência, né? A essência, sim. E como que a gente identifica a essência? Eita. Difícil, né? Exato. Não tem como. Tipo, acho que falar com palavras, né? Tipo, definir de fato. Pra mim, a essência é o observador que vê tudo isso trocar e acontecer. Sempre tem um observador que é quase passivo. Mas, por exemplo, quando você tá pensando, tem uma voz na sua cabeça pensando. Sim. Essa voz, primeiro, não consegue gritar. Tenta fazer sua voz gritar. Ela faz... Ah, é um grito baixo. É. Você já notou? Não tem como mudar o volume da voz da cabeça? Nossa, é verdade. Isso é a sua mente. Quem tá observando a sua mente tentar gritar? Eu. Exatamente. Sacou? Sim. Isso é um exercício muito rápido, muito prático, Caramba. de você ver que a sua mente não é você. Você não é seu corpo. Você não é suas emoções, né? Porque, ó, você ficou surpresa. Caramba! E agora você já tá com outra emoção. Sim. Então a Júlia surpresa não é a Júlia. Ela estava surpresa, mas Sim. agora já tá outra coisa. E daqui 5 segundos vai estar outra Vai coisa. dar outra. Então você não é seu corpo, você não é suas emoções. E como você não tem controle da sua mente, você também não é sua mente, porque você tá se observando agora, você tá observando seus próprios pensamentos. Então Sim. você não é sua mente. Você é alguma coisa aqui dentro que a gente costuma falar, não, tá tudo aqui na minha cabeça. A gente só fala isso porque o cérebro tá aqui, mas, cara, nada a ver, nada a ver. Sim. A gente não é o nosso cérebro. O nosso ser começa muito antes e termina muito depois do cérebro. Saca? Olha, todos os documentários de experiência de quase morte, por exemplo, que o cérebro da pessoa tá parado, assim. O cérebro da pessoa tá zerado, a pessoa tá em estado de vegetativo e ela tá vivendo todo um bagulho, assim, fora do corpo. Sim. Sabe? O que é o famoso inconsciente que a galera tanto fala? Não, é uma vozinha interna. Tipo, é isso. É uma coisa interna e não explicada. Todo mundo, é o inconsciente. E todo mundo aceita isso. Todo mundo aceita o inconsciente. Alguém já viu o inconsciente, assim. Não. Alguém já pegou um inconsciente. Não, fica aqui no lobo parietal póstero superior. Não existe, não existe. Ninguém sabe onde tá esse grande inconsciente. Mas todo mundo aceita. Porque achou uma teoria muito legal. Então qual que é a diferença de inconsciente para espírito, por exemplo? Nenhuma. Só a palavra. Só a palavra. É que um é o Freud que falou e o outro é a religião que fala. Só Entendeu? o que é o mais aceito naquela rodinha. Exatamente, exatamente. Então, qual rodinha você vai ser mais aceita? Se você vai na rodinha dos religiosos, você fala espírito. Se você vai na rodinha dos psicanalistas, você fala subconsciente, inconsciente. O meu id, o meu ego, sabe? Super Tudo é a mesma merda, tudo é a mesma coisa. Saca? Não tem diferença. Tudo se resume a você ter uma essência eterna ali, e aí você vai vivendo vidas e vidas e vidas e vidas e vidas que não necessariamente são encarnações diferentes, mas são. Quantas vidas você vive dentro... Vamos considerar só uma vida, para ficar mais fácil.
Só dentro deste corpo aqui, que está esse corpo, que já são encarnações diferentes, porque você troca todas as moléculas do seu corpo, você troca tudo. São encarnações diferentes e quantas vidas você vive. Agora, a pessoa que não quer viver outras vidas, ela só perde. A pessoa que tenta negar esse ciclo, a pessoa que tenta fugir desse ciclo, ela só perde. Porque quando você aceita e busca a mudança, você dá coisas e recebe coisas. Quem nega só perde. Não ganha. Não aceita. Entendeu? Então é aquela pessoa, por exemplo. Meu avô é um bom exemplo, por exemplo. Ele é uma pessoa que ele fez 80 anos e ele começou a falar: sou velho. E quando você começa a repetir muito uma coisa, você acredita nela. Sim. Então, a partir... Antes estava tudo certo, fez 80 anos, ele se tornou velho. Aí agora ele anda daquele jeito ridículo, com uma bengala, fica torto pra se escorar naquela bengala que é mais baixa do que ele. Entendeu? Então ele fica vestindo aquele personagem e acreditando naquele personagem. Então agora ele é velho. E se ele é velho, ele tem a desculpa de qualquer coisa, né? Tipo, eu sou velho, então, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Então, ele se torna uma vítima por ter essa desculpa, né? Então, ele pode fazer qualquer coisa que, eu sou velho. E aí você entrou num tema muito interessante. A gente só veste personagens porque é conveniente. Sim. A gente só veste personagem porque a gente ganha alguma coisa com eles. Opa. Se a gente não ganhar, a gente não faz. É igual criança. Criança, quando ela deita no supermercado e começa a fazer birra, ela tá querendo ganhar alguma coisa. Ela não faria aquilo por nada. Sim. Saca? Então, é a mesma coisa. A gente só veste personagens egóicos porque a gente quer ganhar alguma coisa. Tudo tem interesse. Tudo. Então, é exatamente o que você tá falando. Ele vestiu o personagem do velho. Só que tem um cara, esqueci o nome dele, que ele subiu o Monte Everest com 100 anos. Nossa. É um japonês. Caramba. Ele subiu o Monte Everest com 100 anos. Se fosse nós dois, a gente não subiu o Monte Everest hoje. Sim. Sabe? E o cara subiu com 100 anos. Então, a desculpa da idade não é uma desculpa. Não. Só que quem entra nesse personagem, ele desistiu da mudança. Da mudança, porque ele falou assim, tá, ok, tô perdendo algumas coisas. Por exemplo, equilíbrio. O equilíbrio é afetado com a idade. Fato. Sim. O equilíbrio é afetado e não tem o que você fazer. Só que você vai perdendo equilíbrio e você vai ganhando outras coisas. O ideal seria isso. Então você vai ganhando o quê? Você vai ganhando amizade. Você vai ficando cada vez uma pessoa mais sábia. Uhum. Uma pessoa mais sábia, normalmente tem mais pessoas ao seu redor que estão interessadas nela, que estão interessadas na sabedoria dela. Então você perde o equilíbrio, mas você ganha gente pra te escorar. Sim. Saca? Uhum. Você perde, sei lá, impotência sexual. Você perde a sua potência sexual, você perde a sua virilidade. Mas você ganha o quê? Você ganha outros prazeres, o prazer de ser avô, por exemplo, o prazer de tomar um chá na sua varanda em silêncio, com a sua consciência tranquila. Você não tem obrigação de fazer nada. Uhum. Você trabalhou a porra da sua vida inteira, aí chega ali, quando é pra você aproveitar suas férias da vida, não. E aí, olha que interessante, eles têm tanta falta de problema que eles arranjam o problema pra eles mesmos. Isso é muito interessante. Então, a grande responsabilidade da vida dele é o portão daquele sítio. E a vida dele gira em torno daquela bosta, daquele portão, que qualquer babaca, qualquer criança de 10 anos consegue pular aquele portão. Sim. E a grande segurança, ou seja, o controle, quando você não aceita a dádiva da vida, você nega. Quando você nega, você precisa ter controle sobre alguma coisa. Então você vestir o personagem precisa do controle. Então o controle gira em torno de coisas extremamente ridículas e improdutivas. Saca? Uhum. Então fica girando em torno daquela bosta daquele portão, em torno da luz, em torno da... se a caixa de água tá cheia ou tá vazia. Que diferença faz, velho? Qual é a relevância disso na vida de alguém? Em vez de estar olhando... Cada vez ele tá se aproximando mais da morte.
certo? Sim. Porque a gente morre com idade. Todo mundo tá próximo da morte o tempo todo. Sim. Fato. Fato. Por acidente, por qualquer coisa. A gente pode morrer a qualquer momento. Sim. Eu posso ter um ataque cardíaco agora. Sim. Fato. Mas, estatisticamente, pela idade, ele tá se aproximando cada vez mais da morte. Em vez de ele estar procurando ter o máximo de sabedoria, viver da melhor forma possível, viver intensamente mesmo esse tempo que ele tem, ele não tá fazendo a contagem regressiva. Ele tá fazendo a contagem, não, tenho mais de 80 anos, então eu sou velho e por isso eu sou infeliz. Fato. E quando não era velho, ele era infeliz por outra coisa. É o ponto, quando a gente quer arranjar uma desculpa pra ser infeliz, a gente sempre consegue. Sim. Todo mundo já fez essa experiência alguma vez, já teve essa experiência alguma vez na vida. Hoje eu acordei meio bolado. E aí tudo parece que conspira pra você ficar cada vez pior. Sim. Né? Sim. E você, cara, todo mundo em algum momento já se pegou assim, eu tô forçando uma barra aqui pra ficar infeliz. E às vezes você começa a brigar com outra pessoa, tipo, por nada. Exato. Só porque, eu já acordei puta e, eu vou brigar por tudo. E outra pessoa tá, tipo, de boa, assim, mano. Exato. Rolando. Exato. Então, a parada é, tudo na vida são escolhas. Se você escolhe, só que a grande questão é essa. A grande questão é essa. A pessoa tem que estar consciente de que é uma escolha. Uhum. Entende? A pessoa tem que estar consciente que é uma escolha a cada segundo da sua vida que você está escolhendo. Se você não tá consciente disso, você se torna uma vítima. E outra coisa que também faz você não virar uma vítima, perceber que tudo tem um sentido. Tudo tem um propósito. Sim, se você tá passando por alguma situação, tipo, tem um porquê, né? Tipo, e se você se é só uma situação ruim, né? Uma situação desagradável, se você olhar aquilo só como chato e, que merda isso, e não levar a experiência e o aprendizado, aí você também, tipo, é isso, você só passou por uma situação merda. Sim. E aí? Sabe o nome disso? Arrogância. Soberba. Sim, A gente achar que a gente sabe o que é melhor. sim. Olha o tamanho do universo e olha o tamanho de você. O tamanho do universo Sim. e o tamanho de você. O tamanho do universo neste momento. Pensa o tamanho do universo que já existiu no passado e o universo que ainda vai existir no futuro. Fica maior ainda. Sim. Então, olha o tamanho disso e o tamanho de você. Tem oliveira, uma árvore oliveira, que vive 2.000 anos, 3.000 anos. Pensa a visão dela sobre a gente, que vive no máximo 100. Sim. Nossa. Saca? Gente, não é nada. É a mesma visão que a gente tem de uma borboleta que vive 24 horas. A gente fala, tão bonitinha. Nossa, já morreu. Não, morreu. Isso. Essa é a visão. Então a gente é tão rápido diante das coisas do universo e a gente tem ainda a arrogância de falar, eu sei o que é o melhor, não só pra mim. Se você falar... Pra você também. eu sei o que é o melhor pro mundo. Eu sei o melhor pra todo mundo. Então a gente tem a arrogância de falar, não, se aconteceu isso é porque, Deus não existe, é porque Deus... E Ele se não existe, gosta de mim. Se existe, não gosta de mim. Exatamente. Ele não gosta de mim. Exatamente. Eu sou infeliz. E eu tenho motivo. É. Eu sempre tenho motivo. Falta de olhar pra pessoas que estão pior que você. Pra você se comparar. Sim. Todo mundo se compara. Mas se você for se comparar... Tem até um... Olha só que interessante. Lendo Os 100 Segredos das Pessoas Felizes. Cadê? Aqui, escolha suas comparações com sabedoria. Comparar-se com os outros é inevitável, até porque nossa cultura estimula a comparação desde que nascemos. É mais gordo ou mais magro? Maior ou menor? Mama mais ou mama menos? Ótimo exemplo. E lá ele 1000 vezes.
Falou, falou e andou antes, ou depois do primo, do irmão, do vizinho, do filho, da amiga. O ideal seria não nos compararmos e tratarmos de usufruir a vida dentro de nossas possibilidades. Muitos de nossos sentimentos de satisfação ou insatisfação vêm do fato de nos compararmos com outras pessoas. Quando nos comparamos com aqueles que têm mais, nós nos sentimos diminuídos. Quando nos comparamos com quem tem menos, somos capazes de valorizar o que possuímos. Muito embora a vida seja exatamente a mesma nos dois casos, os nossos sentimentos sobre ela podem variar enormemente, dependendo da pessoa com quem nos comparamos. Compare-se com as pessoas que você admire, não tanto pelo que tem, mas pelo que são. Isso é um conselho excelente. Compare-se com as pessoas que você admire, não tanto pelo que tem, mas pelo que são. Sim. Esse já é um ponto importantíssimo. O ter versus o ser. Ter versus o ser. O que você leva do que você tem? Nada. Nada. O que você leva do que você é? Tudo. Né? Então essa é a primeira comparação. Eu sou o quê? Sou único, incomparável. Sim. Então esse já é o primeiro ponto. Então se você ficar se comparando no ter, você vai ter uma vida extremamente medíocre e infeliz. Então, e mais uma coisa, um estudo científico aqui. Um grupo de estudantes recebeu um jogo de palavras cruzadas para resolver. E os pesquisadores compararam a satisfação daqueles que resolveram rapidamente e daqueles que o fizeram mais vagarosamente. Os que terminaram mais com razoável rapidez, mas se compararam com os mais rápidos de todos, ficaram insatisfeitos consigo mesmo. Os que gastaram mais tempo resolvendo as palavras cruzadas, mas se compararam com os mais lentos, ficaram satisfeitos consigo mesmo e tenderam a ignorar os resultados dos mais rápidos. Uau. Saca? Tem uma frase maravilhosa que ela fala o seguinte: aquele que... Quem só olha pro que não tem, jamais desperdiça aquilo que tem. Quem fica infeliz com o que não tem, desperdiça aquilo que tem. Sim. E é exatamente sobre isso. Sim. Tem uma história muito interessante que é da minha cachorra. A minha cachorra chama Franciele. E... Franciele. É uma piada interna. Entendi. E... O que acontece? A gente tava doando esses cachorros. Tinha ela mais 3. Aí a gente tava doando... Eu tava doando esses cachorros. Mentindo pra caramba. Porque... Eu fui doar os cachorros. Técnicas de Arthur Morini. Eu tava lá suave. As pessoas vinham me dando presentes, eu tinha que aproveitar, né? Aí, filhote de labrador? Com certeza. Mó vira-lata. Vira-lata. Aceitação. Exatamente. As pessoas, não fui eu não fui mau caráter. Não. Entendeu? Aí as pessoas, não, é filhote de labrador. Eu falei, puríssimo. Tá ligado? Então eu tava ali doando, usando minhas técnicas de marketing, que normalmente são mentira, tirando no curso de autoconhecimento. Mas pra cachorro não confia em mim. E aí o que acontece? A Franciele foi a primeira a ser doada. De 4 cachorros, ela foi a primeira a ser doada. Passou uma criança, eu adorei o pai, eu também. Labrador. Então, levou. Levou. Ela é bonitinha mesmo. Aí levou. Eu lembro das fotos. E aí eu continuei doando os cachorros lá. Falei, legal, consegui já o primeiro. Continuei. Terminou. Não, tava no último filhote. Eles voltaram. O pai e a filha voltaram. E trocaram ela. Falou, podemos trocar? Eu falei, tá, pode. Mas não é labrador, imagina. Eu falei, não, esse aqui é tão labrador quanto essa. Aí trocamos. Esse aqui é mais até. Essa aqui, porra, se existe. É labrador-dor, essa aqui. Então a gente trocou. Eles levaram o cachorro que tava aqui e eu fiquei com ela. E aí eu depois fiquei, por que eles trocaram? Nunca vi trocar em doação, né? Por que trocaram? Aí eu fui perceber que ela tava com um negocinho assim. Ela devia ter batido e devia estar com uma infecçãozinha assim. Tava com um cortezinho e pus. Então eles trocaram por causa disso. Nossa. Então você pensa. Eu fiquei pensando na satisfação dela. Ela, na hora, ela tava falando, nossa, fui trocada. Nossa, levaram todos os meus irmãos, menos eu. Por quê? Porque eu tava com um cortinho na cabeça. E depois eu fiquei pensando, se ela não tivesse com esse corte, ela não teria ficado comigo. E eu falei, nossa, olha essa vida boa que ela tá tendo. Meu irmão mima ela pra caramba.
ela tem uma ração boa, ela vive num sítio enorme. Se fosse lá, ela ia viver numa cidade, num negocinho pequeno pra caramba. Sabe? Ela podia até ser bem tratada, mas ela não ia ter a vida que ela tá tendo. Então, por causa de um cortezinho na cabeça, ela foi trocada. E uma coisa que ela pode ter se sentido, que ela é uma cachorra, mas no sentido figurado, ela pode ter se sentido miserável por ter sido rejeitada e por ter sido trocada. Só que isso se transformou no maior trunfo da vida dela. Entende? Então a gente nunca sabe o que vai nos levar a ser o que a gente vai ser. Normalmente a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Por exemplo. Normalmente são os Sim. erros que ensinam mais a gente do que os Porque acertos. marca mais, né? Exato, exatamente. Tem uma frase que fala: suas cicatrizes podem ser um quadro de lamentações ou um testemunho incrível. E é exatamente isso. Suas cicatrizes podem ser um quadro de lamentações ou um testemunho incrível. Porque você pode, nossa, coitada de mim que eu tenho um cortinho na testa, tô sendo rejeitada, devolvida. Ai, que vida sofrida. E aí hoje ela tá do jeito que tá. Tem uma história boa também do Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia. E a logoterapia é basicamente a terapia do propósito. Propósito é falar, tudo tem um propósito, tudo tem um sentido. Se você não entendeu ainda, é porque você não entendeu ainda, não porque não tem. Isso é uma coisa interessante. Tudo tem um propósito, tudo tem um sentido. Você não tá entendendo, você não está entendendo. Não é que não tem. Sim. A criança não entende por que você dá brócolis pra ela, sendo que ela não gosta. Mas se você der bolo pra ela, ela vai adoecer. É fato. Sim. É fato. Vacina, se você der uma vacina numa criança, ela não vai gostar, vai ser completamente desagradável, mas você tá dando por um bom motivo. Você sabe o propósito daquilo. Ela não tá entendendo na hora. Só que se ela falar, não, então brócolis não... Essa história de brócolis aí é tudo invenção. É tudo... Não, para com isso, entendeu? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tudo é muito relativo. Essa relatividade do bem e do mal é realmente relativa. Só que o grande problema é, parede reta, tudo é rígido e absoluto. Absoluto. Então, bem e mal são conceitos absolutos. Não! Impossível falar que bem e mal é absoluto. Eu adoro o exemplo do coelhinho. O coelhinho branco e felpudo. Ele é a coisinha mais linda do mundo. Você olha o coelhinho, você não tem como ficar... Sim. É muito bom. Coelhinho, acho que é um dos animais mais fofos que existe no mundo, assim. Sim. Né? Muito Eu tenho uma bom. criação de coelho lá e eu fico assim... Fazem coelhinho assim, é o coelhinho. E o coelhinho é o terror. É o ser mais monstruoso pros vegetais. Larga um coelho perto de uma cenoura e pensa a visão da cenoura sobre o coelho. Se é a mesma que a gente tem. Saca? Sim. Então é uma visão Doido. muito xamânica isso. O Dom Juan que ensina pro Carlos Castanheda, ele... Não foi pro Castanheda, é o outro Juan. O Juan que eu conheci, o xamã, Sim. ele falou que tinha um cara junto com eles lá, com o índio que eles estavam aprendendo. E aí o cara fala assim, nossa, o animal sofre muito mais que o vegetal, né? Aí o xamã, o índio, falou assim, mas o vegetal não pode correr. E aí ele deu um botão ali de peiote pro cara, que é uma coisa que altera o estado de consciência, e falou, Sim. olha. E aí ele com a visão, a consciência expandida, ele olhou assim pro vegetal, e aí o índio assim começou a dançar em volta do vegetal com uma faca e falou, eu vou te comer. E aí ele viu a planta assim, desesperada e não podia sair do lugar porque ela tinha raiz. Tá ligado? Nossa, que incrível. E mudou completamente a visão do cara, assim. E é maravilhoso isso. Nossa, eu tô imaginando aqui, deve ser muito doido. É isso. Então é muito relativo. Tudo é muito relativo, tudo é perspectiva, tudo é ponto de visão. E se também não existe esse oposto, né? Com o que a gente vai comparar? Excelente. Né? Tipo,
não tem como. Se só existisse dia, né? Só existisse sol, o que a gente ia saber que era noite? É doido isso, É o né? princípio do taoísmo. Os Sim, opostos são organizadores, porque eles trazem referência. Os opostos são organizadores porque eles trazem referência. Se existe isso, isso é contraponto daquilo. É o princípio do taoísmo. Quando existe contraponto, existe eixo e existe lógica. O mundo material se faz acontecer, sim, saca? Olha, em todas as Gênesis você vai encontrar isso. Você vai encontrar que Deus foi lá, fez o mundo, criou as direções e a partir das direções começou a existir ordem no mundo. Então, o mar, a terra, tudo começou a ficar no seu lugar a partir do ponto das direções. Porque sem isso, tudo vira anomia, tudo vira uma coisa sem forma e caos primordial. O caos não é ruim, mas o caos é diferente da ordem, sim. né? Então, os opostos são importantíssimos por causa disso. Quando a gente considera uma coisa, isso é 100% mal, a gente não tá vendo com totalidade. Não mesmo. É fato, é fato. Toda vez que você vê, isso é 100% mal, você não tá vendo com totalidade. E tudo tem como você encontrar um significado mais profundo. Um ensinamento, alguma coisa. Tudo tem um propósito. Eu sempre fui criado muito, meu pai, ele sempre me criou com muitos animais em volta, né? E isso me ensinou muito sobre os ciclos da vida. Então, não existe vida sem morte. Não existe vida sem morte. Sim, Então ele me ensinava isso. Toda vez que eu tirava uma planta, ele falava, você tá matando essa planta pra quê? Pra alimentar o coelho. Então, pro coelho continuar vivo, pra existir vida, reprodução de vida, é necessário que haja morte. E aí, quando o coelho morre, aí eu ia lá e enterrava o coelho. E aí ele servia de adubo para aquela planta, gerando uma nova vida, que alimentou outro coelho. Entende? sim, Então, se a gente demoniza a morte, se a gente fala a morte é do mal, o que o ser humano tá... Como é que o ser humano vai viver fora do ciclo? É a separação. O ser humano sim, quer viver apartado. Apartamento. O ser humano quer viver apartado da natureza. E vai viver infeliz. Não dá. Você não para de comer, você não para de tomar água, você não para de ir no banheiro, você não para de respirar. Como é que você vai se apartar da natureza? sim, Percebe? Esse é o ponto. Então, tudo fazer parte de um ciclo dá propósito a tudo. Quando a gente vê tudo separado, nada tem propósito, porque tá tudo zoneado, tá tudo fora de contexto. E coisas fora de contexto, a mente humana não é feita. A mente humana é feita pra perceber padrão. Mente humana é feita pra isso. sim, Perceber padrão. Então ela fala, padrão. Saca? Se tudo for caos, a mente humana fica infeliz, a mente humana fica louca. Por isso que as pessoas estão cada vez mais enlouquecidas mesmo, assim. Você olha no trânsito, por exemplo, você encontra gente louca. Porque ela tá vivendo num mundo fantasioso, ela tá vivendo num outro mundo, numa outra realidade que é completamente distante da realidade que o ser humano foi feito pra viver. Eu conheço umas pessoas muito interessantes que elas são pessoas do interior que normalmente vivem de plantação, elas vivem. Sabe quantas horas assim uma pessoa que planta trabalha normalmente? quantas? Ela trabalha mais ou menos das 7 da manhã até umas 10, 10 e meia, para, almoça, conversa, descansa, fica tranquila, depois trabalha ali à tarde, de umas 2 até umas 5, e é isso. 6 horinhas. 6 horinhas. Quantas horas você conhece alguém que trabalha 6 horinhas? Você conhece, e durante o trabalho, elas estão ali, elas estão juntas, elas estão conversando, elas estão trocando ideia, não é aquele trabalho escravo, não é aquela coisa Sim, enlouquecida. E aí você conversa com essas pessoas, elas têm um tempo muito diferente. É muito interessante. O tempo delas é muito diferente.
Porque essa conversa, elas têm toda a calma, elas escutam o que você tá falando. Esse é o primeiro ponto interessante. A vantagem de eu morar no interior é isso. Eu vejo gente de tudo que é tipo. Então eu tô no interior, eu vejo uma coisa, eu vou pra São Paulo, na Paulista eu vejo outra completamente diferente. Fala, Namastute! Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com alguém que esteja precisando, porque o autoconhecimento, quanto mais levado para as outras pessoas, melhor. Inscreve no canal, porque vai ter sempre mais desses vídeos. Toda semana vai ter vídeo novo, tá? Novos podcasts com novos temas, novos convidados, novas coisas, tá? Vira seguidor do Instagram nosso. Tem o que vai aparecer aqui embaixo, que acho que é o tal do Caminho, e Arthur Morini, que também tem conteúdos exclusivos lá em Rios e tal. E aí você assiste se você quiser, beleza? É nóis, tamo junto!